Queridos, hoje nós estamos finalizando a nossa... Hoje é nosso culto de Páscoa, né? Celebramos a Páscoa aí como sociedade ocidental. E nós começamos a ministrar aqui lá no mês de março, na ceia do mês de março. A nossa ceia, ela sempre acontece no primeiro domingo do mês. E nós começamos lá no primeiro domingo do mês de março. E tivemos ceia até o domingo, até hoje. Vamos celebrar a ceia até o domingo de hoje, né? Depois daí nós voltamos à nossa agenda normal lá no primeiro domingo do mês de maio. Tivemos uma direção para terminar no dia de hoje essa série de ministrações, falando sobre a dinâmica da mesa, o que aconteceu ali, né? Usamos o texto de 1 Coríntios 11, João, né? Mencionamos outros textos, o que os evangelhos falam, e hoje vou dar mais uma pincelada e concluir essa parte da ministração, essa série de ministrações sobre a ceia, a mesa do Senhor e os ensinamentos contidos na mesa. Você tem dois textos aí, você pode abrir a sua Bíblia, né? Por mais que os textos estejam aqui, querido, sempre é bom você ter a sua Bíblia, né? Sempre é bom. Porque na sua Bíblia você pode rabiscar, você pode anotar, você pode escrever, e depois chegando em casa pode mastigar um pouquinho mais, né? Ruminar um pouquinho mais aquilo que o Senhor falou, né? Então é sempre para ajudar, é para ficar mais didático, para facilitar, mas o objetivo não é eliminar a sua Bíblia, né? Se você usa o seu aplicativo, né? Então é bom sempre dar aquelas anotações. Eu sempre falo aqui, né? Oriento os irmãos, né? Confere, irmão, confere. Se sair uma heresia daqui, você tem que ser uma pessoa que manuseia bem a palavra para checar. Vai para a Bíblia e checa o que o pregador falou aqui. Quem mais prega aqui sou eu, né? E você tem inclusive liberdade para me confrontar. Te dou essa liberdade em nome de Jesus. Pastor, aquilo lá eu não sei, podemos esclarecer, não entendi, entendo de outra maneira. Você tem liberdade, né? Mas sempre é bom você ter, né, o hábito, desenvolver o hábito de conferir as Escrituras. Existia um grupo na Bíblia nos tempos de Jesus, né, na implantação da igreja, que eram chamados bereanos, e eles foram chamados de homens excelentes porque eles tinham esse hábito, né, de conferir o que os pregadores falavam. É assim que a gente identifica os falsos profetas. E uma das evidências principais nos últimos tempos é que nós teríamos uma disseminação, um aumento de falsos profetas. E eles estão por aí, querido. Não se iluda. Tudo que você ouve e vê por aí com o nome de igreja não é legitimamente a igreja. Tem muita falsa religião aí. Muita. Tá assim, ó. Tá assim. E a intenção é enganar, se possível, os eleitos. É isso que a Bíblia diz. A intenção das trevas é enganar, se possível, até os eleitos. Tá? Então, fica esperto. Confere sempre. Mateus 26, 20, eu vou ler vários textos aqui, tá? Vários textos que falam basicamente sobre a mesma coisa, mas é interessante porque você percebe que são homens diferentes, de características bem peculiares, pessoais, mas que tiveram a mesma revelação. Mateus 26, 20, texto que está aí, né? Um dos textos que está aí. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Marcos 14, 17, outro texto que está aí. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, e quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um de vocês sim, né? Um dos 12. Alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Tem mais dois textos que falam basicamente da mesma coisa. Lucas 22, 14. Quando chegou a hora,
Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. João 13:1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E o próximo texto, que nós falamos vários cultos aqui sobre ele, 1 Coríntios 11, 23, 26. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça novamente, por gentileza. Pai, somos gratos ao Senhor, mais uma vez expressamos nossa gratidão pelo seu amor, por sua graça, por seu perdão, pela remissão, pela justificação, enfim, Pai, pelo sacrifício do Senhor na cruz do Calvário a nosso favor. Reconhecemos, Pai, que éramos pecadores, falhos, dignos da condenação, por conta dos nossos pecados, da nossa vida pecaminosa. Mas o Senhor em amor nos encontrou, o seu amor nos alcançou, o seu sangue derramado em nosso favor nos redimiu, fomos perdoados e hoje estamos aqui justificados na sua cruz, pelo seu ato remissivo, podendo acessar a sua presença com liberdade e viver aquilo que o Senhor tem estabelecido como desígnio eterno para cada um de nós e para nós como igreja. Somos gratos, Pai. Somos gratos ao Senhor. Como já falamos aqui, ninguém ganha do Senhor no ofertar, no doar, no entregar, porque o Senhor se entregou por nós, quando nós ainda éramos seus inimigos, quando nós ainda estávamos envoltos em pecado, o Senhor se deu por nós. E nós somos muitíssimo gratos, Pai. Não há o que dizer, o que fazer, para expressar de uma maneira plena a gratidão, o louvor e a honra da qual o Senhor é digno, Pai. Mas fazemos o que podemos, e o que podemos é dizer gratidão, obrigado, Senhor. E eis-nos aqui para ouvir a sua palavra, para entender o seu propósito e para viver de uma maneira que te agrade. É o que podemos dizer nessa noite. Queremos viver de uma maneira que te agrade e que de certa forma recompense, mesmo sabendo que isso não é suficiente, mas que de certa forma recompense o sacrifício feito por nós na cruz do Calvário. Uma vida que agrade ao Senhor, alinhada ao seu propósito, sujeita à sua vontade, cumprindo aquilo que o Senhor espera de nós e trazendo honra, glória e louvor ao teu nome. Ministra-nos nessa noite, Espírito Santo, nesse tempo que teremos aqui de explanação, de exposição à sua palavra. Faz de cada um de nós a terra boa, Espírito, o terreno fértil, e que essa palavra do Senhor como semente germine em nós e produza os frutos, cumpra o propósito para o qual está sendo designada da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um resumo do que nós acabamos de ler, baseado nesses 5 textos que dizem praticamente a mesma coisa. Mas eu disse aqui, são homens de características diferentes, pessoas diferentes. Alguns deles andaram com Jesus pessoalmente, é o caso de João, é o caso de Marcos, não é o caso de Lucas, não é o caso de Paulo, tá?
Mateus também andou com Jesus, estava no grupo mais próximo dele, mas se percebe que as informações são basicamente as mesmas. Há uma troca de palavra, de expressão, alguns falam um pouco mais, tem mais detalhes, outros têm menos detalhes, mas eles contam a mesma história, o mesmo acontecimento. Mas dá para tirar algumas lições, né? E de uma maneira bem rápida, eu quero ser bem rápido, porque eu já falei disso lá em março, quando comecei a ministrar. Jesus sabia o momento que ele estava vivendo. Jesus não estava em crise no dia da Páscoa, viu, queridos? O que nós conhecemos como Páscoa. Eu sou inocente, vão me culpar, eu não fiz. Não, Jesus não estava passando por esse tipo de crise. Ele sabia o momento que ele estava vivendo. E por isso ele consegue, nesse ambiente, amar. Num ambiente de tensão, num ambiente de certa apreensão, né, tá todo mundo tenso, aquela coisa, ele está angustiado, porque a Bíblia diz que ele chega a ficar, a alma dele fica angustiada, a ponto de suar gotas de sangue, mas ele não, mesmo no momento mais difícil, humanamente falando, ele não deixa de fazer aquilo que diz respeito a quem ele é. Ele ama até o traidor, ama inclusive aquele que o traiu, já tinha traído no momento da mesa, a negociação já havia acontecido, ele só vai sair dali para levar os perseguidores de Jesus até Jesus, depois ele vai chegar no Getsêmani, vai entregar Jesus com um beijo, mas a essência de Jesus não muda, ama e ama até o fim. Por quê? Porque Jesus sabia quem era, ele sabia de onde veio, o texto de João diz isso, João é um pouquinho mais detalhista, ele sabia de onde veio, ele sabia para onde iria, ele sabia, ele veio do Pai, voltaria para o Pai, ele sabia para que veio, ele veio para esse momento. Quando nós sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que aqui estamos, fica mais fácil enfrentar os momentos de crise. Fica mais fácil. Saber quem somos, de onde viemos, para onde iremos e por que aqui estamos, vai facilitar o enfrentamento dos momentos de oposição que a vida nos impõe. Sabe por que é que a gente às vezes entra em crises profundas? Porque não sabemos quem somos, perdemos a nossa identidade, não sabemos de onde viemos, não sabemos, estamos incertos para onde iremos, e não sabemos por que aqui estamos. Por que serve a minha vida? Uma pessoa que não sabe para que serve a sua vida, ou vai desperdiçá-la vivendo de uma maneira equivocada, ou não vai valorizá-la ao ponto de abrir mão dela. Alguém que sabe para que existe, jamais abrirá mão da sua vida. Então, quer enfrentar as crises de uma maneira a superá-las, perceba o seguinte, deixa eu fazer aqui um adendo. Saber quem é, de onde veio, para onde vai e por que está aqui, não elimina a crise. Mas torna ela mais fácil para ser superada. Não elimina problema. Você ter a sua identidade restaurada em Deus, saber que Ele é seu Pai, que você é filho de Deus, e que existe um Pai que te ama, saber de onde você veio, qual é a sua origem, e você foi criado em Cristo Jesus na eternidade para as boas obras, é para que você viva nelas que Deus te criou. Portanto, se você está fora daquilo que Deus te criou, volta, irmão. Porque não faz sentido viver fora do propósito. Se você sabe quem é, sabe de onde veio, deixa eu dizer uma coisa para você, já tem um lugar reservado para você ir. Esse lugar está sendo preparado por Ele, ou melhor, já está preparado por Ele.
E é para lá que você vai. Os crentes chamam de céu. Tá? E quando nós sabemos o porquê aqui estamos, a nossa vida começa a ter sentido, significado. E aí até os problemas que surgem para todos começam a entendi. Por que eu passei por aquilo? Agora estou compreendendo. Agora eu estou compreendendo. Eu, como pastor, eu converso com muita gente, lamentavelmente, em momentos de depressão, de profunda depressão. Essa semana ainda atendi uma pessoa jovem, muito jovem, 23 para 24 anos, que está nesse momento, dizendo, minha vida não tem sentido. 23 para 24 anos de idade. Um jovem. Minha vida não tem sentido. Mas você vai começar a conversar, você percebe, perdeu o senso de identidade por situações que viveu, às vezes até no ambiente familiar. Aí começa a questionar a Deus, então não faz mais, perde-se o sentido da existência. E qual é o papel nosso? É ajudar a pessoa a se reencontrar em Deus. Porque se ela se reencontrar em Deus, é questão de tempo para deixar psicólogo, psiquiatra. Os psicólogos, e nós temos alguns aqui na igreja que nos ajudam muito e tem uma função muito importante, um papel muito importante, mas psicólogo não resolve a vida de ninguém. Quem resolve é Deus. Eles só ajudam. Assim como o pastor não resolve a vida de ninguém. Pastor não resolve, só ajuda. Só ajuda. Qual é o nosso papel? Ajudar a pessoa a se encontrar, a saber quem é, de onde veio, para onde vai e por que veio. Enquanto não vai. Irmão, enquanto não vai, tem um porquê você veio. Experimente perguntar para Deus. Vou te deixar esse desafio essa semana. Essa semana pergunte para Deus, Deus, por que eu vim? Qual é o propósito da minha existência? Experimente. Eu não tenho dúvida de que Ele vai te responder. Eu não tenho dúvida. Então, Jesus sabia quem era, de onde veio, para onde veio, para que veio e para onde ia. Então, quando nós conseguimos saber quem somos, de onde viemos, para onde iremos e por que aqui estamos, enquanto esse dia de irmos não chega, isso torna menos difícil a tarefa de cumprir a nossa missão. Fica menos difícil, tá? Por que é menos difícil, pastor? Porque não há garantia de exclusão de dificuldades. A Bíblia, se alguém disse para você que o dia que você aceitou Jesus, todos os seus problemas seriam deletados, mentiram para você. A Bíblia não nos dá essa garantia. Eu vou usar aqui uma expressão que o Paulo usou, né? Jesus garante estar no barco com você. Ele não diz que o barco não vai passar por tempestade, mas ele garante que vai estar no barco. E ele é tão bom que quando deixam ele para trás, ele vai andando sobre as águas para chegar no barco e para livrar os seus discípulos. Então, querido, a vida não é justa. Deus é justo, a vida não. A vida está contaminada por algo que nós chamamos de queda. E até que tudo seja restaurado, a vida não será justa. Não espere ter uma vida justa. Conte com um Deus justo. E Ele vai justificá-lo. Tudo estava sob controle, diz o texto de João. E eu quero, em nome de Jesus, né? Eu vou precisar, queridos, eu sou muito prolixo, né? Às vezes o pessoal pega no meu pé, porque eu já estou pregando aqui, já estou pensando na próxima pregação. Eu já estou aqui pensando, né, como é que dá para desenvolver aqui João 13, 14, 15, 16, porque sem mim nada podeis fazer, eu sou a videira, já está surtindo um monte de ideia aqui. Mas o texto de João, que tem um pouquinho mais de detalhes, diz assim que tudo estava sob controle. Você sabia que Deus não perdeu o controle? Nós estamos celebrando a semana da Páscoa. No momento em que Jesus estava naquela cruz, sendo martirizado, Deus continuava no controle. E é por isso que Jesus faz a oração, Deus meu,
e olha para Deus, porque ele sabe quem está no controle. Ele sabe. Jesus não diz, por que o senhor perdeu o controle? Não, Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle. Ele confiava que o Pai sabia o que estava fazendo. Querido, se você entregou a sua vida a Jesus, confie. Se você entregou de verdade a sua vida a Deus, confie. Ele sabe o que está fazendo. Agora, se você não entregou, se ele não é o seu pastor, aí você não pode reivindicar que nada te falte. Tá? Se ele é o seu pastor, quando você passar pelo vale da sombra da morte, ele vai estar junto, te consolando e te conduzindo com a vara e o cajado dele. Se ele é o seu pastor. Se ele não é, aí é uma outra história, aí é por sua conta e risco. Aí dá o teu jeito aí. Dá o teu jeito. Mas se você confiou a sua vida a ele, ele não perdeu o controle. Jesus sabia que o Pai sabia o que estava fazendo, confiava nisso, e você também pode confiar. Então, diz o texto, assim, o texto de João, que é o que eu pretendo no futuro dar uma explorada melhor aqui nas nossas pregações. Então, assim, ele se levantou. Ele sabia por que é que ele estava ali. No momento em que ele está prestes a ser preso, prestes a morrer, prestes a passar pelo momento mais difícil dos seus 33 anos de vida, ele levanta, pega uma toalha e vai lavar os pés das pessoas. Humanamente, isso é uma doideira. Uma doideira. Uma doideira que nem essa, assim, só a minha mulher faz. Quando ela está nervosa, ela vai arrumar a casa. Minha mulher é meio tensas, né? Então, problema para resolver, ela diz, eu vou arrumar minha casa. E aí depois ela volta com a solução. Mas Jesus vai, por quê? Porque ele sabia, porque ele estava ali. E ele não desperdiça o momento para ensinar os seus discípulos. Ele, enquanto cumpre a sua missão, para o que ele veio, ele vai ensinando os seus discípulos, para que quando ele partir, os discípulos deem continuidade naquilo que ele havia iniciado. Apesar de tudo, apesar do momento difícil, tenso, complicado, eu vou fazer o que eu vim para fazer. E então ele se levanta, cinge-se de uma toalha, pega uma bacia e vai lavar os pés. Sabe qual é uma das nossas dificuldades que a gente precisa aprender a lidar? Não é fácil, não é fácil. Mas as coisas não estão indo bem, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que eu sei para o que eu vim. Tem dinheiro? Eu estou fazendo. Por quê? Porque eu vim para fazer. Não tem dinheiro? Eu continuo fazendo. Estou saudável? Aleluia, estou com saúde. Vou fazer o que Deus me estabeleceu para fazer. Não estou tão saudável, mesmo que limitado, eu vou continuar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Esse senso de entendimento, mas qual é a nossa primeira reação? Larga. Não tem dinheiro? Não dá para fazer. Não estou tão bem hoje? Não dá para fazer. Estou cansado, deu um problema. A gente vai abandonando diante das contrariedades à medida que elas vão surgindo. Aí, como o diabo sabe disso, sabe o que ele faz? Ele vai criando, usando situações, porque ele quer impedir a nossa ação. Querida, a Bíblia diz que o reino de Deus será pleno na terra quando toda a terra estiver cheia do conhecimento da sua glória. A terra precisa primeiro ter conhecimento da glória, para que depois a glória venha e seja plena. Aí o diabo sabe disso, ele não quer que esse negócio se concretize. Então ele vai criando distrações, plantando situações, para que a igreja, que é a responsável por preparar o caminho do retorno de Jesus, fique atrapalhada, desperdiçando o seu tempo em picuinha dentro da igreja, irmão contra irmão, barará, é fofoca aqui, é futrica ali, é problema de divisão aqui, é problema de teologia lá, e enquanto a gente está nessa briga,
a missão não é cumprida. E a missão não sendo cumprida, Jesus não deixa de fazer o que ele tem que fazer. Me traíram. Não ando com mais, não discipulo mais ninguém. Judas me traiu. Não discipulo mais ninguém, porque no meio dos meus discípulos alguém me traiu. Eu sei que essa está dando na muleira de uns discipuladores que abandonaram o discipulado. E é para dar na muleira mesmo. Ai, porque me decepcionaram, porque me traíram, porque me... Já pensou Jesus dizendo assim, não vou mais para a cruz, não estava no script que um dos meus melhores amigos tinha que me trair. Deixa Jesus de lado. Paulo, vamos voltar para Paulo de novo. Já pensou Paulo dizendo, vou parar com a missão de pregar para os gentios. Por quê? Porque Demas me abandonou. Ele expressa a sua chateação, ele deixa clara a sua tristeza, mas ele não para a sua missão. Não para. Ah, porque o meu líder me decepcionou. Quem é o seu líder? Jesus te decepcionou? Não, Jesus não. Então de quem você está falando? De um homem comedor de feijão que nem você? Ah, porque aquele líder era a minha inspiração, ele era o modelo. Ah, que decepção. Não quero mais saber de igreja. Que igreja você estava? Não era na de Jesus não, irmão. Era na do João, do Pedro, do Paulo, do Apolo, mas não era de Jesus. Apesar de tudo estar contra mim, eu vou fazer o que eu vim para fazer. E eu vim para ensinar os meus discípulos o que é servir. Então dá aqui a bacia, dá aqui a toalha, eu vou lavar os pés deles para ensinar. Ele veio para morrer e precisaria morrer. Então morrer não era um problema. Sabe quando é um problema morrer? Quando a gente não quer morrer. E se tem um problema que nós temos, nós crentes, é que a gente não quer morrer. A gente quer ir para o céu, mas se tiver que morrer para ir para o céu, não. E enquanto aguarda a volta de Jesus, a gente não quer morrer para nós mesmos. Essa é a verdade. Nós não queremos morrer para as nossas vontades. E isso complica. Isso complica. Ele veio para morrer, ele veio para servir. Você sabe que ele morreu. Mas ele também veio para servir. O que ele fez? Serviu. Ele veio para ensinar. O que ele fez? Ensinou. Você percebe que enquanto não chega o momento do cumprimento pleno daquilo para o que ele havia vindo à terra, ele vai cumprindo outras missões no meio do caminho. Enquanto a morte não chega, ele veio para morrer e agora está chegando a hora, mas ele não desperdiça, enquanto a morte não chega, a hora não chega, ele não desperdiça as oportunidades de ensinar e de servir. Na noite em que foi traído, ele se humilhou e de maneira obediente e amorosa serviu e ensinou. Pastor, eu ainda não sei qual é o chamado, o propósito de Deus para a minha vida. Enquanto você não descobre, irmão, ama e sirva. Sirva e ama. E talvez no serviço, em amor, no amor, servindo, você descubra. Eu gosto de contar meu testemunho nesses momentos. Eu nunca planejei ser pastor. Nunca. Nunca. Mas eu sempre gostei de servir. E foi servindo que eu descobri o meu chamado. Não foi pregando, irmão, foi servindo. E quem caminha comigo há mais tempo sabe. Quem caminha comigo... Eu vou até usar a Janaína, o exemplo.
passei para Janaína, temos um amigo que mora, foi missionário aqui na fazenda, que mora lá no Rio Grande do Norte. E hoje ele me mandou uma imagem, uma foto de um Fiat Palio, cor de tomate. Eu tinha um Fiat Palio meio tomatinho. E eu trabalhava numa imobiliária, eu estava, né, entre a imobiliária, o meu trabalho na época, e a missão, que era o CAD que a gente tinha aqui. Então eu estava lá, estava aqui, estava lá, e servindo os irmãos. E quando dava um BO, quem que eles corriam atrás? O Márcio tinha o carro, né? E eu levava o pessoal, e aí ele mandou a mensagem: ô Márcio, tinha um Fiat Palio igualzinho o teu estacionado na frente do lugar que eu trabalho hoje de manhã, lá do Rio Grande do Norte, me mandou a foto. Aí ele, na foto, no texto, ele disse assim: lembrei das viagens que a gente fez nesse Fiat Palio. Daí eu falei: não é esse, era outro, né, irmão? Que lá nem sei se existe mais. E lembrei do dia que levamos a Janaína para o hospital, para o parto da Janaína. Eu falei: eu não lembrava disso. Aí depois a Janaína falou: não, você não estava aqui, você estava viajando, nós corremos na sua casa, você sempre emprestava o carro para o Edson, né? Naquele dia você não estava, a Carla estava em casa, e correu lá, o Edson correu lá, e o Rodrigo foi junto para a gente achar o hospital. Chegou lá em Curitiba, não sabia do hospital, tiveram que pegar uma viatura da PM para levar eles até o hospital. Foram para Tainã, que está com 24 anos, nascer. Mas eu não era pastor, gente. Você entende? Enquanto você serve, você vai se descobrindo. Você vai servindo, você coloca o que tem a serviço do reino. E enquanto você vai servindo os irmãos, as missionárias, elas tinham uma casa aqui, aí só mulher na casa, estourava a torneira, quebrava. Quem chamava? Lá vai o Márcio arrumar. E eu nem sabia, mas sabia quem sabia fazer. Aí levava lá para servir. E é aí que você vai se... Só que daí o irmão, ele sonha em ser um ministro de louvor, mas ele não quer servir arrumando as cadeiras enquanto não se descobre. Sirva. Não sabe o que fazer, irmão? Sirva. Se tem uma área na igreja, tem muitas áreas da igreja que contam com o seu serviço. E enquanto você serve, Deus vai te alinhando, ajustando e dizendo: foi. Aí você diz: não foi para isso, foi para isso que eu fui chamado. É assim que você se descobre. Na noite em que foi traído, ele se humilhou e de maneira obediente e amorosa serviu e ensinou. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Fiz teologia. Se tem um cara que fez teologia, fui eu. Porque eu fiz teologia no SBIM, Instituto Irmãos Menonitas. Eu fiz teologia no Seminário Betânia, da Bethany. Eu fiz teologia na Unicesumar. Eu fiz teologia na Fabapar. Então, se tem alguém que fez teologia, sou eu. Mas nós não precisamos ter uma teologia perfeita. Preste atenção nisso. Estudar é muito bom, necessário, importante. Nos aperfeiçoa. Mas a nossa teologia não precisa ser perfeita. Sabe o que é que a gente precisa ser? Como Jesus. Sabe o que a gente precisa fazer? A mesma coisa que Jesus fez. E o que ele fez? Mesmo sendo Deus, esvaziou-se de si. Não se apegou a quem era. E obedientemente serviu até a morte de sua teologia, nossa teologia, não precisa ser perfeita se tivermos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus e algo que poderia apegar-se, diz Filipenses 2, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, é importante estudar? A gente tem o I9 aqui com essa intenção, de aperfeiçoar os irmãos. Mas não é a teologia perfeita que me salva, é ser igual a Jesus. A nossa religião, ela é diferente das demais religiões.
O que nós costumamos ver em outras religiões é um Deus, um Senhor, a quem todos servem. A nossa religião começou com um Senhor que serviu. É diferente. Ele não veio para ser servido. Ele veio servir. E serviu os seus enquanto viveu. Então, tem uma diferença. As religiões, de uma maneira geral, existe uma divindade que é superior, que não é igual aos humanos mortais. Ele tem algo diferente. Na nossa religião, ele se fez igual a nós. Ele se tornou homem. É diferente. Qual é a religião que o Deus se tornou homem? Não, ele quer ser Deus e ele quer os louros da sua deidade. A nossa não. Ele se fez igual. Ele serviu como nenhum outro Senhor serviu. Ele serviu. Por quê? Porque ele queria estabelecer para si esse tipo de povo. O povo que por amor serve. Serve. E deixa eu aproveitar aqui um adendo também. E esse serviço não é só a ele, mas principalmente uns aos outros. A maioria dos crentes não tem problema com servir a Deus, nós temos problemas com servir o outro. Porque nós achamos que o outro não é digno. Quem o Emerson pensa que é para exigir de mim que eu faça tal coisa? Quem? E isso me impede de servi-lo, porque eu acho que ele não é digno do meu serviço. Deveria ser o contrário, ele deveria estar me servindo, porque eu sou melhor do que ele. Tem alguma coisa errada nesse negócio. Não é eu servir a ele, é ele me servir. Porque eu sou melhor. E esse é um problema entre os crentes. Se tem um povo que tem problema em servir, é o crente. Quer ver? Deixa eu usar um exemplo bem fácil para sua reflexão, ajudar na reflexão. Eu sei que a maioria, não todos, a maioria, se eu pedir, vamos mudar essas cadeiras de lugar, pega essa cadeira agora, tira aqui, põe lá. A maioria que está aqui vai fazer. Alguns vão fazer com a cara torta, fazendo cara de coelhinho da Páscoa, né? Mas a maioria vai fazer. Uns vão, vou no banheiro, dá vontade de ir no banheiro, né? Vai dar um migué, né? Vai dar um famoso migué. Mas a maioria vai servir. Agora, se a irmã Maria Delair, que está servindo lá atrás da diaconia, chegar aqui e pedir a mesma coisa, a maioria vai dar as costas, vai dizer assim: quem ela pensa que é? Isso é serviço dela. Tirar a cadeira daqui e pôr lá é serviço dela. Não é meu serviço. Eu que estava tocando com o reverendo Emerson, agora vou mexer em cadeira? Eu que tive a graça, né? Aí o Edson pode pensar assim, eu que estava tocando, não, o Edson não, o Édipo. O Édipo que estava ali dizendo, eu fazendo baixo com Jesus na bateria. Vocês viram que Jesus veio na bateria hoje, né? Olha lá, ó. Olha lá, Jesus estava na bateria hoje, irmãos. Eu estava fazendo baixo ali agora, ali os maiores acordes. Não, ela é que tem que me servir. Você percebe a dificuldade que nós temos para sermos servos como ele foi, para nos fazermos humanos como ele foi? Mas ele, em puro amor,
bondade, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Ele veio e nos serviu para que enquanto Ele nos servia, nós entendêssemos o que é perdão, o que é amor. Jesus, nesse momento final, ele alerta, e o contexto de João, por isso que eu estava aqui pensando, né? Daí vai João 13, 14, 15, né? Ele vai ensinando, vai alertando os seus discípulos do que estava para acontecer, né? E mesmo sabendo, porque lá em João 14, ele vai dizer o seguinte: o Senhor das ovelhas, o pastor, vai ser ferido. E quando ele for ferido, as suas ovelhas vão dispersar. Então, mesmo sabendo que ele seria abandonado, os textos que nós lemos, ele fala, em todos os textos fala, na noite que o Senhor Jesus foi traído, alguém aqui vai me trair? Não, eu não, é um de vocês vão me trair. Mesmo sendo traído, mesmo sabendo que eles o abandonariam, o que é que ele faz? Ele sabia que eles o abandonariam, ele sabia que assustados eles fugiriam, mas mesmo assim ele os amou, e amou até o fim. Sabendo que o trairiam, sabendo que o negariam, sabendo que fugiriam assustados, sabendo que na ânsia de preservar a sua vida, eles iam se esconder, iam negá-lo. Ele ama. Isso é amor. Um amor que não escolhe. Esse é o amor ágape, incondicional, que não escolhe a quem amar, não escolhe amar só aqueles que fazem tudo certinho, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta. Isso é obediência, obediência até a morte. Isso é obediência. Irmão, quando você me obedece, porque eu sou o seu pastor, isso não é obediência. Agora, quando você, entre aspas, me obedece, ou obedece ao Senhor e me serve, isso é obediência. Quando eu faço algo para você, porque eu sou pastor, eu tenho que fazer, isso não é obediência. Agora, quando eu faço para servir você, isso é obediência. Isso é obediência. Você percebe a diferença? Isso é cumprir a missão. Isso é cumprir a missão. Tudo que Jesus ensinou foi para prepará-los para o momento da sua morte e para também capacitá-los após a sua ressurreição. Foi pensando em prepará-los. Você percebe que Jesus não precisava passar por essas situações, mas porque é que ele vive todo esse contexto? Porque ele tem um objetivo que vai além da morte dele. Porque se o objetivo final fosse só a morte, ele não gastaria tempo, não perderia tempo ensinando os seus discípulos. Por que ele gastou o tempo, investiu do seu tempo no ensino, servindo? Porque além da morte tinha outra mensagem que ele queria deixar. Uma mensagem fundamental, que após a sua ressurreição, eles seriam os responsáveis por dar continuidade, testemunhando a respeito do que tinha acontecido e do que estava por acontecer, anunciando o Evangelho. Então, a missão de Jesus, ela se encerra como indivíduo na morte e no momento da ressurreição. Ele ressuscitou, subiu aos céus, onde ele está assentado agora, e de onde ele voltará. Ele está aguardando a outra parte da missão dele, que é retornar. Mas entre esse aguardo de Jesus, tem a nossa missão. E era isso que ele... Por que é que ele pega a toalha? Por que é que ele toma a bacia? Porque ele está ensinando algo para os seus discípulos. Eu estou lavando os pés de vocês hoje. Quando eu for, vocês vão ter que lavar os pés uns dos outros. A minha parte eu estou fazendo. Tem uma parte que lhes cabe. Isso é ser igreja. Ser igreja é mais do que frequentar um culto de domingo. Ser igreja é fazer a minha parte na missão. A parte que me cabe. Seja ela qual for. Então vou usar de novo. Seja a minha parte de estar pregando aqui, seja a parte da Maria Delair de estar lá nos servindo lá atrás. Cada um, ela é tão digna
quanto eu. Ela entendeu o seu papel, está cumprindo o seu papel com excelência. E se pensa numa mulher que cumpre com alegria, a Dona Maria Adelair. Ela está alegre no dia da escala dela. Então, só sorriso, né, Dona Maria? Entendeu a missão. Estou usando o exemplo dela. Poderia usar dezenas de exemplos. Antes da crucificação, Jesus ensina, para que depois da sua ressurreição, nós ensinássemos a outros. Ele ensinou, agora a quem cabe a continuidade do ensino? A nós. Nós temos que ensinar o que ele nos ensinou. Então, de novo, ser igreja é mais do que participar de uma reunião. É cumprir a minha parte na missão que é dele, e da qual eu tenho uma parte. Tem uma tarefa que cabe a mim, uma função que cabe a mim, um serviço que cabe a mim. Como é que eu sei disso, pastor? Quando a gente for falar sobre dons, você vai ser ajudado também, vai ter aula de dons também no Inove. Tá? Já estou fazendo propaganda aqui, Ed. Anda. Foi. Vai ou não vai? Ô, abençoado. Travou aqui, Ad. O maior testemunho. Isso, esse aí. Humildade genuína, amor genuíno, obediência plena, serviço uns aos outros. Esse é o nosso maior testemunho. O maior testemunho que eu possa dar ao mundo não é apenas com a maneira como eu me visto. Vocês viram que hoje eu estou mais alinhadinho, né? Mas é a maneira como eu me comporto. Porque eu posso me vestir de uma maneira, e devo procurar me vestir de maneira decente, mas só isso não é suficiente. O maior testemunho é a humildade genuína, amor genuíno, obediência plena e serviço uns aos outros. Esse é o nosso maior testemunho. A verdadeira autoridade é fruto de humildade. A verdadeira autoridade é resultado de humildade genuína. É aí que nasce a verdadeira autoridade. Amor genuíno vem por meio de obediência plena. Amar uns aos outros é o nosso maior testemunho. Amar uns aos outros é o nosso maior testemunho. Isso tudo ele ensinou antes da sua morte. E o que nós aprendemos depois da sua morte? Bom, ele ressuscitou. O que é que a gente aprende depois da morte de Jesus? Ele ressuscitou. E a sua ressurreição comprovou para os discípulos, para aqueles que conviviam com ele, de que ele realmente era quem dizia ser e de que ele cumpriu a promessa que estava feita. E que se ele cumpriu a promessa que já estava feita, ele também cumprirá a promessa que ainda não se cumpriu. Ele retornará. O que é que os discípulos aprenderam? Ele é quem ele dizia ser. Quando aquelas mulheres vão lá visitar o túmulo, a lição que fica para elas, quando elas correm para casa para anunciar aos demais discípulos que ele não está mais no sepulcro, o ensinamento principal é: ele era quem ele dizia ser, ele ressuscitou. Ele estava falando a verdade. E aí já vem junto o ensinamento. Então, se ele falou a verdade, então tudo que ele falou é verdade. Ele disse para nós permanecermos aqui em oração, em unidade, porque ele vai aparecer de volta. E o que aconteceu momentos depois? Ele aparece de volta. E aí quando ele aparece de volta, o que ele diz? Olha, eu vou subir, vou ficar uns dias com vocês aqui, mas quando eu subir, vocês serão revestidos pelo Espírito, e então vocês serão minhas testemunhas. A nossa parte da missão. Então você percebe o que é? Ele morreu, perdoou os nossos pecados. Até aí, para a maioria de nós, tudo bem. A gente celebra a ceia, canta alegremente,
agradecidamente. Mas tem mais do que isso. Não é apenas perdoar o meu passado. Ele também ressuscitou para estabelecer o meu futuro. Querido, não é apenas o perdão dos seus pecados, é te dar sentido e propósito de vida. Ele te tirou do império das trevas, te trouxe para o reino do seu Filho amado e te deu uma missão a cumprir. Há um propósito dos céus para a sua vida. A sua vida tem valor, sim. A sua vida tem propósito, sim. Não a desperdice. Não desperdice o sacrifício que Ele fez para resgatá-la, para pagar o preço pelos pecados. Como é que eu posso desperdiçar, pastor? Se você ficar aqui mais um ano só sentadinho, você está desperdiçando, irmão. Você ainda não entendeu. E a palavra que eu venho disseminando sobre todas essas semanas é: existe um propósito para a sua vida. A mensagem da mesa da ceia é que Ele retornará para buscar um povo seu, e o povo seu estará envolvido na missão dele. Ele não vem buscar gente que está sentada na igreja, Ele vem buscar gente que está sendo igreja. Isso faz toda a diferença. A ressurreição comprovou aos discípulos de que Ele realmente era quem dizia ser. A ressurreição comprovou aos discípulos que Ele cumpriu uma promessa que estava feita. E essa mesma promessa cumprida dá a eles a esperança de que Ele é capaz de cumprir a promessa que ainda não foi realizada. Deus amava aqueles homens, os 12, como ama a mim, como ama você, como ama todos os homens, mas falando especificamente dos 12, ele amava aqueles homens de tal forma que os capacitaria a dar continuidade na missão que Ele havia iniciado. Ele começou com a mensagem das boas novas, Ele veio e Ele trouxe salvação aos perdidos, libertação aos oprimidos, cura aos enfermos, alívio aos sobrecarregados e uma nova vida no poder do Espírito. Mas agora Ele está capacitando aqueles homens, dizendo: vocês vão levar as boas novas aos perdidos, salvação aos perdidos. Vocês levarão libertação aos oprimidos. Vocês anunciarão as boas novas, levando cura aos enfermos, visão aos cegos, alívio aos sobrecarregados. Vocês levarão vida no poder do Espírito. Querido, entenda isso, que a ressurreição, a mensagem da ressurreição é essa. O ensinamento da ressurreição é essa. O mesmo poder que trouxe Cristo dos mortos é o poder que está sobre você hoje. O mesmo poder, o mesmo, que trouxe vida glorificada a Jesus, pode trazer a glória de Deus na sua vida e através da sua vida. Esse é o ensinamento. Quando os discípulos vão lá para o sepulcro e dão lá com aquela pedra removida, você conhece a mensagem, você deve ter ouvido muito disso nesses dias. A pedra foi removida porque não há poder que possa impedir o plano de Deus de ser cumprido. Talvez existam algumas pedras. Você diz assim: eu até queria fazer, mas tem um negócio atrapalhando. Se você entregar a sua vida a Ele, seja qual for a pedra que ainda te impede, Ele vai removê-la. A pedra será removida. Quando eles chegam naquele sepulcro e a pedra está removida, a esperança daqueles discípulos reacende. A esperança neles reacende de novo. E eles dizem: Ele cumpriu a promessa, Ele está vivo, e Ele vai cumprir, Ele vai fazer o que disse que faria. Não importa a situação que você esteja vivendo, Ele removerá a pedra. Ele disse que veio
para morrer. Morreu. Ele disse que ressuscitaria. Ressuscitou. Ele disse que voltaria. Irmão, voltará. Ele disse que morreria. Morreu. Ele disse que ressuscitaria. Ressuscitou. Ele disse que vai voltar. Voltará. Então não importa o que está te impedindo hoje. Eu quero liberar essa palavra sobre você agora. Não importa o que tem te impedido, te atrapalhado, te limitado. Se você entregou a sua vida a Ele, se você não entregou, faça isso hoje. E essa pedra será removida. E a sua esperança será reacendida. E você estará pronto para ir com Ele no dia do seu retorno. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Emerson, por favor. Eu quero finalizar com uma oração. Nós vamos tomar a ceia antes de irmos para o nosso momento de comunhão. Mais uma vez, é a última ceia dentro dessa série, depois a gente só volta em maio. Mas não desperdice, querido, esse ambiente no qual nós estamos. Eu estou declarando sobre a sua vida. Se você entregou a sua vida a Ele, se você ainda não entregou, faça isso hoje, porque daí isso vai ser válido para você também. Ele veio, morreu, disse que morreria para pagar os nossos pecados. Ele morreu, os nossos pecados estão pagos. Mas Ele disse que ressuscitaria, e ressuscitado Ele governaria até o dia do seu retorno, e Ele está cumprindo isso agora. Tudo que nós conhecemos está sendo controlado, conduzido pelo poder da sua palavra. E Ele disse que voltará e encontrará para si uma igreja preparada, adornada. Essa igreja é formada por aqueles que entenderam, que entregaram-se ao senhorio dele, receberam o perdão dos seus pecados no sangue derramado, mas também receberam a vida no poder do Espírito. E que estão engajados na missão, que estão envolvidos no ser igreja, cumprindo a sua parte. Estão buscando e estão entendendo o propósito da sua existência. E estão se empenhando em viver. Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas sinceras. A nossa vida nesse sentido não precisa ser perfeita, ela precisa ser entregue. Entregue ao propósito. E eu quero convidar você hoje, você que já entregou a sua vida a Jesus num momento da sua vida terrena, a renovar a sua aliança com Ele hoje. Dizer: Senhor, eu quero entender e eu quero viver, eu quero fazer, enquanto eu aguardo a sua volta, eu quero cumprir a minha parte na missão, eu quero servir ao Senhor, servindo aos meus irmãos. E você que está aqui, que ainda não fez esse ato de entrega, hoje é o dia que você pode dar início numa nova realidade de vida, uma vida ressuscitada no poder do Espírito. Você não existe por acaso, você não está na terra por acaso. Existe um Deus que te ama, Ele é seu Pai. Você não está sozinho, você é filho dele, você foi criado por Ele e para Ele. E Ele te estabeleceu desde a eternidade em Cristo Jesus para as boas obras. E Ele quer ver você vivendo uma vida com sentido, com propósito, com significado. Você pode ter uma vida no poder do Espírito de Deus. Você pode ter uma nova vida com sentido e significado, com propósito de existência, que mesmo diante das dificuldades, será uma vida que vale a pena ser vivida. Para isso, se você ainda não fez, basta dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu te entrego a minha vida, eu quero viver essa vida. Eu recebo perdão pelos meus pecados. Obrigado pelo teu sangue. Mas eu quero mais do que perdão, eu quero poder no teu Espírito, para viver até o dia da sua volta, para estar firme
até o dia do seu retorno.